E pronto, chegamos ao fim de janeiro. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e hoje chegamos ao fim de janeiro. É o 5º vídeo de sugestões, portanto todas as nossas listas ficaram maiores, apesar deste ano termos tido um vencedor. Nunca tinha acontecido desde que eu fiz este projeto e, portanto, este é o último vídeo de se não leu em 2022, tem que ler em 2023. Eu quero agradecer a toda a gente que participou neste projeto. Tivemos pessoas muito diversificadas, tivemos pessoas que já fazem parte da tradição deste projeto, tivemos pessoas novas, o que é sempre bom, sangue novo, mas quero agradecer muito de coração a todas as pessoas. Hoje as sugestões vêm do outro lado do Atlântico, vêm do Brasil, e eu quero agradecer muito ao Eduardo Leite, ao Edu, à Mel e à Drica o facto de, mais uma vez, participarem também neste projeto. É sempre um gosto ter um português diferente, um português com outro sabor, com outro samba, e os livros que eles nos trazem são também muito interessantes. Portanto, acrescentem à vossa lista e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo. Olá pessoal, aqui é a Melina Souza do canal Tea with Mel. Quero começar agradecendo a Maria João pelo convite para mais uma vez participar desse quadro e já vou logo para minha recomendação, porque foi difícil escolher um livro só, mas eu consegui e eu escolhi Salmo para um Robô Peregrino, que foi uma leitura que eu fiz no segundo semestre, se não me engano, de 2022, e que eu amei tanto que vai ser minha primeira leitura de 2023. Ou seja, eu já quero reler esse livro, porque foi um livro que me deixou com muita esperança, trouxe muito sentimento bom enquanto estava lendo. É um livro que tem várias questões, divagações filosóficas sobre o mundo, sobre o que a gente precisa, e a forma com que a autora Becky Chambers faz isso é muito interessante. Nesse livro aqui, que é o primeiro volume de uma série chamada O Monge Robô, a gente acompanha dois personagens que vivem em um mundo distante, tipo um futuro distante, em um planeta chamado Panga, em que os robôs viraram autoconscientes e optaram por se separar da humanidade. Então os robôs foram viver na natureza selvagem e a humanidade seguiu o seu rumo. E aí já faz alguns séculos que os robôs e os humanos não têm mais contato, e um belo dia um dos robôs resolve, por conta própria, entrar em contato com o humano para saber do que os humanos precisam. Então essa pequena questão acaba levantando várias questões, e a forma com que a autora trabalha isso é muito leve, muito interessante. Eu já estou muito animada para reencontrar esses personagens e também para já ler a continuação. Então eu espero muito que vocês se animem para ler Salmo para um Robô Peregrino. E é isso, gente. Feliz 2023 para todo mundo e boas leituras. Olá, eu sou Eduardo Leite, sou escritor do Brasil e tô aqui para compartilhar com vocês essa que foi a minha leitura preferida de 2022. Mas primeiro eu quero agradecer a Maria pelo convite. Maria, muito obrigado por me chamar para compartilhar leituras aqui com você e com seu público. Eu tenho certeza que a lista tá maravilhosa e que eu com certeza vou pegar indicações para 2023. O livro que eu tô aqui para indicar para vocês é o romance 4321, do Paul Auster, esse escritor norte-americano, que é um romance de formação meio que um pouco diferente do que pelo menos eu estava acostumado a ler. Ele conta a história do Ferguson, que enfim, é esse menino, só que a gente vai acompanhar a vida dele a partir de 4 possibilidades de vida diferentes. Então, o livro ele começa com um acontecimento com o pai do Ferguson, e a depender do que acontece, a vida do Ferguson vai para tomar rumos diferentes. E a gente acompanha cada um desses 4 rumos diferentes ao longo do livro. Então é um livro grande, ele tem 800 e poucas páginas, na edição brasileira, né? E a gente acompanha realmente a vida do Ferguson a partir dessas 4 possibilidades de vida diferentes, esses 4 rumos que ele pode tomar. É um livro sobre isso, sobre como acontecimentos que não necessariamente têm a ver com a gente, ou não necessariamente a gente tem controle, ou que acontecem externos, podem influenciar a nossa vida de modo irreparável. É um livro, assim, a escrita do Paul Auster, pra mim, é impecável, e o final é de tirar o fôlego. Pra mim, o melhor livro de 2022, com certeza, 4321, do Paul Auster. É isso, obrigado, Maria. Feliz ano novo, boas leituras.
Olá, eu sou o Edu. Eu vou indicar para vocês O Mistério das Irmãs Hollow. O título original dele é House of Hollow. Essa capa aqui, ela é exclusiva do Brasil. A capa original é branca. Esse é um livro que é um thriller psicológico e ele também tem um pouco de fantasia. E ele fala sobre essas 3 irmãs da capa aqui. A Grey, que é a irmã mais velha lá de cima. A Vivi, que é essa irmã aqui de cabelo curto do meio. E a Iris, que é a irmã mais nova. Aconteceu um fato misterioso no passado das irmãs, onde elas sumiram durante um mês e aí depois elas voltaram e elas não se lembravam de nada do que tinha acontecido. Esse fato ocorreu na Escócia, que é um país onde tem bastante mitos e lendas, né, folclore, e o livro traz bastante disso. A autora traz uma mitologia aqui muito legal. Durante toda a leitura a gente tem esse mistério para ser desvendado do passado delas, porque o mistério volta para assombrar quando uma das irmãs desaparece. Então as outras irmãs começam uma busca para tentar encontrar a que desapareceu, e nós temos cenas incríveis que são de tirar o fôlego, que nos deixam bem nervosos, ansiosos. Tem cenas de perseguição com vilões, cenas que são bem assustadoras, e o livro traz uma atmosfera, uma estética bem dark, uma estética bem obscura, que faz com que a gente fique o tempo inteiro se sentindo dentro daquele universo. É uma história que desde o começo já me prendeu, todos os mistérios me instigaram desde o comecinho, e a autora vai revelando as informações, contando pra gente aos pouquinhos, e até o final do livro a gente tem as respostas para todas as perguntas. Essa é uma história de volume único, então é só esse livro aqui, ele não tem nenhuma continuação. E é um livro bem curto também, ele é bem rápido, ele tem 278 páginas na edição brasileira. Eu gostei muito também da escrita da autora, ela tem uma escrita bem fluida, e uma escrita, como eu falei, que faz o tempo inteiro a gente ficar imerso naquele universo sombrio que ela criou. Nós ficamos o tempo inteiro tentando entender o que está acontecendo, tentando descobrir mais junto com a protagonista, e algumas revelações são bem chocantes, bem obscuras, mas é realmente muito, muito, muito bom. O lançamento original dele lá fora foi em 2021, e aqui no Brasil foi lançado em 2022, então é um lançamento, né, um livro novíssimo, e uma história que eu recomendo demais. Além de eu ter gostado tanto da história, né, tanto dos mistérios, eu também gostei muito das personagens que tem aqui. Cada personagem consegue cativar a gente à sua maneira. Inclusive, a gente também tem representatividade LGBT aqui, e também é um livro que fala bastante sobre as relações familiares, a relação entre irmãs, a relação entre pais, mas os pontos principais e mais altos do livro para mim são o mistério, essa questão do passado que volta para assombrar e toda essa atmosfera sombria. Foram aí os 3 pontos que eu mais amei nesse livro. E Maria João, muito obrigado pelo convite para participar do seu vídeo. Eu amei ter a oportunidade de participar e de indicar O Mistério das Irmãs Hollow, que é um livro que eu dei 5 estrelas e favoritei. Olá, pessoal do canal da Maria, tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui de novo pelo 2º ano, participando do vídeo aqui dos livros lidos em 2022, indicações para vocês. Fiquei muito feliz que a Maria me convidou novamente para estar aqui. E eu trouxe esse ano 2 livros muito especiais que eu li este ano e acho que vocês vão gostar aí das indicações. O primeiro livro que eu quero indicar para vocês é O Torturado, do Itamar Vieira Júnior. É um autor brasileiro e esse livro foi com certeza 5 estrelas favoritado, porque foi um livro muito especial para mim, uma leitura muito especial desse ano. Nesse livro nós vamos acompanhar a história de 2 irmãs que moram em uma fazenda ali mais ou menos no início do século XX, né? Ele não marca o tempo corretamente, assim, porém a gente tem uma ideia mais ou menos da época em que se passa essa história e foi uma leitura assim de muitos sentimentos para mim, porque primeiro ela vai retratar a vida do povo da roça, o povo que morava nas fazendas, os descendentes dos escravizados, que continuaram na mesma vida de servidão mesmo depois que foi abolida a escravidão, né? Aquela relação que eles tinham com o senhor, com o fazendeiro, né? Com o dono da terra, continuou praticamente a mesma. As famílias trabalhavam em troca de morar e de
de comida, né? E muitas vezes não tinham direito nem a isso. Então a gente vai acompanhar muito dessa realidade. E a história vai trazer, então, a relação dessas duas irmãs que vão crescendo aí nessa vida, e uma completamente diferente da outra. No começo do livro, inclusive, tem uma situação em que elas se machucam muito seriamente, e uma delas, inclusive, perde um pedaço da língua e não consegue mais falar, se comunicar verbalmente. E então ela vai passar a depender da outra irmã para ser essa voz dela, né? E o mais incrível é que a gente não sabe qual das duas que perdeu a voz até um determinado ponto ali do livro, praticamente até a metade. Ele é dividido em 3 partes e cada parte é narrada por uma personagem do livro, que eu não vou falar quem são, né, para não ser spoiler. Então, vale muito a leitura para quem quer conhecer um lado da história do Brasil que foi muito importante e que o Brasil foi construído e feito por pessoas tão simples e que foram tão significativas na produção da agricultura, né, e tal. E para mim foi uma leitura muito especial, porque me lembrou muito a minha avó, que era uma mulher da terra, né? E foi muito emocionante, porque eu vi nesses personagens aqui muitas coisas que minha avó fazia, e então foi super especial para mim. Marquei bastante, vocês estão vendo aqui muitos post-its, grifos e anotações. Foi incrível, recomendo muito. Inclusive vencedor de prêmios esse livro. O outro livro que quero indicar para vocês é A Casa dos Espíritos, de Isabel Allende. A Isabel Allende, que é uma autora já conhecida mundialmente, né? Uma autora chilena. E essa leitura foi o primeiro contato que eu tive com a escrita, né, da autora, e foi inclusive o primeiro livro que ela escreveu. Também, muitos post-its, muitos grifos e anotações, porque essa história é incrível. A gente vai acompanhar aí a história de uma família, da família Trueba, mas mais especificamente as mulheres dessa família. E ao longo aí de décadas foram crescendo, envelhecendo, nascendo, né? E é muito interessante porque a escrita de Isabel Allende também tem muito de realismo mágico, que é uma característica que eu gosto muito, é um subgênero que eu adoro, que tem bastante na escrita do Carlos Ruiz Zafón, do Gabriel Garcia Marques, que são também 2 autores favoritos meus. Então você vai ter bastante elementos sobrenaturais aqui, ao mesmo tempo que as coisas da vida real estão acontecendo. E é muito interessante as narrativas, assim, ao mesmo tempo que ela vai narrando as coisas que vão acontecendo com essas mulheres, ela vai também retratando o cenário político da época, e ela vai trazer críticas muito importantes, muito ácidas, aos sistemas de governo do século XX, né? Principalmente aqui na América Latina, nós tivemos um período aí de ditaduras em vários países, né? Ditaduras de extrema direita, em que teve-se muitos crimes de guerra, né? E muita repressão, muita violência. Então ela vai retratar bastante isso, inclusive trazendo ali personagens da vida real sem nomeá-los. É muito interessante porque a Isabel Allende nunca nomeia os personagens importantes historicamente, mas você consegue saber quem são esses personagens. E também ela não coloca, ela não localiza geograficamente a história, mas você percebe que se passa essa história, por exemplo, se passa no Chile. Eva Luna, a gente pode perceber que, por exemplo, se passa na Venezuela,
no século XX. Então é muito interessante como ela consegue trazer todos esses elementos numa história só e continuar sendo uma narrativa muito ágil, que te prende bastante e você quer chegar logo no final para saber o que vai acontecer com essas personagens. E uma coisa muito interessante, para quem gosta, eu particularmente que gosto muito do aspecto do narrador, nós temos aqui 2 narradores nessa história, e um dos narradores nós não conhecemos, nós não sabemos quem é até quase o final do livro. Isso é muito interessante porque eu adoro essa coisa de narradores e de ver assim os pontos de vista dos narradores, principalmente quando são narradores personagens, né? É um estudo da literatura que eu gosto muito de fazer. Então fica aí a curiosidade para quem quiser ler, tentar aí descobrir quem é o outro narrador desconhecido. Vamos ver, hein? Então ficam aí as 2 indicações que foram com certeza as melhores leituras que eu fiz nesse ano, dentre outras, né? Tem mais algumas, foi um bom ano de leituras, mas queria saber de vocês, se vocês já leram, quem já leu, quem não leu, gostaria de ler, comenta aqui embaixo no vídeo da Maria, interajam aqui com ela. Eu vou estar também prestando atenção nos comentários para conversar com vocês por aqui. E muito, muito, muito obrigada a Maria João pelo convite. Eu fiquei muito feliz mesmo, foi uma alegria participar. Um beijo para vocês, tenham um excelente Natal, um feliz ano novo para vocês, um ano incrível de muitas leituras e até o próximo vídeo.